Boa noite, igreja! Sejam muito bem-vindos à nossa transmissão da nossa virada de ano. Se você está aqui, esse é um momento de adorarmos ao Senhor. Você vai fazer o seguinte agora. Se você estiver sentado no seu sofá, se você estiver sentado aí em alguma cadeira assistindo com a sua família, você vai se colocar de pé, dá um abraço em quem está do seu lado, diga, vamos adorar o Senhor juntos e vamos com alegria louvar ao nome santo do Senhor. Agora vamos louvar ao Senhor com palmas, você aí no seu lugar, ó, as palmas. Vamos louvar e exaltar, vamos ter um coração grato agora, na presença do Senhor. Hey! Dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Vamos juntos, eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Estou mal, me põe de pé, firme estarei, na rocha és. eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. Você pode erguer suas mãos aí no seu lugar agora. Vamos lá. Levanta as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro pra minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanta as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro pra minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Vamos todos juntos declarar: eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. E as palmas louvam a Ele, vamos! Somos gratos a Ti, Jesus. Aleluia! Aplauda ao Rei Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Você pode dizer, eu quero viver
algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos dizer, vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Diga, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Olha ele pedindo: Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Peça isso a ele nessa noite. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Peça a ele para encher a sua casa nessa hora. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Vem incendiar as nossas vidas. Incendeia-nos, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Se você deseja isso, peça com fé a ele. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Esse é o nosso clamor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, Desce como fogo. incendeia, incendeia.
O ano de 2024 foi marcado por muitas bênçãos do Senhor na vida da nossa igreja. É fato que muitas lutas, mas também marcado pela graça do Senhor. E em nossa igreja nós tivemos o privilégio de muita coisa acontecer ao longo do ano de 2024. Começamos logo em fevereiro com a Escola Dentro e Fora, que foi um tempo precioso de capacitação e de evangelização durante o Carnaval. Deus nos deu a oportunidade de parar toda a folia ali no Jardim Tropical para que a mensagem de esperança em Cristo Jesus fosse pregada para todos aqueles foliões que estavam ali. O samba parou para que a palavra de Deus, através dos jovens de nossa igreja, fosse pregada. Ao longo do ano de 2024, nós tivemos 3 edições do Nada Além do Sangue. Em março, em julho e em novembro, estivemos aqui recebendo a equipe do Hemorrio e recebendo pessoas da comunidade que vieram doar sangue e aprenderam sobre a história de Jesus Cristo, que não doou apenas 400 ml de sangue, mas derramou todo o seu sangue para pagar pelos nossos pecados. Deus nos deu a graça também de, em abril, retomar a Operação CDR. Tivemos 2 edições esse ano, em abril e em setembro, e tivemos centenas de jovens e adolescentes sendo tocados pela mensagem de libertação, de transformação do Evangelho da Graça de Deus através da Operação CDR. Em junho nós tivemos um festival de pizza maravilhoso, e o Josias liderou a confecção das pizzas deliciosas. Tivemos 150 pessoas aqui que comeram, foram fartas, mas o mais precioso do festival de pizza é a comunhão que nós experimentamos como povo de Deus ali. Em agosto, como sempre, nós tivemos nosso mês da juventude, que começou com a conferência Em Breve. Que tempo precioso! Como fomos edificados, abençoados pelo Senhor através do mês da juventude, todo o agosto, e ali especialmente com a conferência, com o viradão que nós tivemos. Tivemos também o Acampa Dentro infantil, que foi uma bênção, as nossas criancinhas aqui recebendo ministrações e também seus pais, e foi um momento incrível que o Senhor nos deu. Novembro, nós tivemos um momento muito especial com as mulheres da nossa igreja, a Festa das Cores. Foi um tempo incrível que as mulheres experimentaram ali, nesse momento de confraternização, de comunhão, de edificação da palavra de Deus. Tivemos um precioso e foi o mais impactante acampamento do GE, que foi o acampamento desse ano. Que tempo de edificação, tempo de crescimento, tempo de comunhão que nossa juventude experimentou. Tivemos também a nossa conferência de adoração. E um tempo de aprendizado, de crescimento na vida de oração e de adoração ao nosso Deus. E fechamos o ano de dezembro com um momento especial onde 13 homens de nossa igreja subiram a montanha e voltaram de lá desafiados a serem sacerdotes do seu lar através do movimento Legendários. Também tivemos tempo de gratidão, não somente o GE de gratidão, como sempre impacta os corações. Não dá para deixar de citar também o musical de Natal. Não somente o musical do dia 25 de dezembro com a orquestra, mas o musical apresentado pelo coro das mulheres, o musical apresentado por nossas crianças, um tempo de celebrar a Deus pelo nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas as confraternizações que aconteceram dos homens, das mulheres, a confraternização do GE, muita coisa boa que aconteceu, e também o nosso almoço de confraternização no dia 29, fechando esse ano, onde investimos tempo em comunhão, em gratidão a Deus pela nossa igreja e por tudo que Deus tem feito na nossa igreja e através da nossa igreja. Um ano incrível, marcado por tanta coisa que Deus fez em nós e através de nós. Que o seu coração, assim como o meu coração, esteja transbordante de gratidão a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito na nossa igreja e através da nossa igreja. Muito obrigado por você fazer parte de tudo isso que Deus tem feito aqui em Heliópolis. Que Deus te abençoe. Olá, irmãos.
Esse culto é um momento de gratidão ao Senhor por esse ano de 2024. Um ano marcado por muitos desafios, por muitas lutas, por despedidas e também por chegadas, mas também um ano marcado pela presença de Deus nos sustentando, derramando a sua graça e o seu amor sobre a nossa vida. Quantos desafios nós enfrentamos, quantas lágrimas nós derramamos, lágrimas de tristezas, mas também lágrimas de gratidão, de alegria, de louvor e adoração ao nosso Deus. E ao final deste ano, gratos por tudo que Deus fez, olhamos à frente para esse ano que se aproxima e tendo um grande desafio, que é o desafio de servir. Esse é o tema do ano de 2025. Por isso eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. O foco é o versículo número 10, mas quero refletir com você sobre esse texto, um pouco sobre os desafios que nós temos para esse ano. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Pedro ele escreveu essa carta à igreja do primeiro século, os nossos irmãos que estavam ali enfrentando desafios, enfrentando uma perseguição, enfrentando grandes lutas por serem seguidores de Jesus Cristo, e os encoraja e os ensina sobre fé. E nesse ano de 2025, o nosso tema é servir. Porque o serviço cristão é uma expressão prática do amor de Deus. Servindo a Deus, servindo ao Senhor Jesus, nós servimos as pessoas ao nosso redor, aos nossos familiares, aos nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que estudam conosco, pessoas que convivem conosco, muitas vezes compartilhando o transporte todos os dias para o lugar de trabalho, pessoas que nos observam. E o serviço cristão, então, é uma maneira de expressar o amor de Deus a essas pessoas. Servir é um estilo de vida, deve ser o estilo de vida daqueles que entenderam a graça de Deus, assim como eu e você. Nós fomos transformados pelo Senhor, transformados em novas criaturas. E a partir daí, então, vivemos uma vida diferente. Como o apóstolo Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se foram e tudo se fez novo. E uma das marcas de uma nova vida em Jesus Cristo é o serviço ao outro, a solidariedade, a compaixão, o amor, a graça. E quando nós fomos alcançados por essa graça e passamos a seguir a Jesus como nosso mestre, então passamos a amar a Deus acima de tudo e de todos e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas o que isso tem a ver com o texto de 1 Pedro? Tudo a ver com esse versículo que o apóstolo Pedro destaca, o versículo 10. Mas esse desafio de servir precisa ser uma marca da maneira como nós vivemos. Por que devemos servir? Em primeiro lugar, nós devemos servir a Deus por gratidão a Ele. Apesar de que as nossas obras jamais vão compensar o que Cristo fez por nós, é a maneira de expressar o quanto nós somos gratos a Ele pelo seu amor. Acabamos de celebrar o Natal e agradecemos ao Senhor pelo nascimento de Cristo, nosso Salvador, o Redentor da humanidade. Ele cresceu como homem, ele abriu glória, ele abriu mão de toda a sua glória para poder viver aqui como um ser humano, ser perseguido, humilhado por mim e por você. Ele nos serviu e ensinando aos seus discípulos sobre o serviço, próximo à sua crucificação, Jesus coloca todos os seus discípulos assentados e então ali vai lavar os pés dos seus discípulos e ali ensina: eu não vim para ser servido, mas para servir. O Senhor, Ele nos dá esse exemplo e Ele nos serviu quando se entregou naquela cruz e derramou o seu sangue por nós. Quando Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vitória sobre a morte. E assim nós servimos ao Senhor por gratidão por tudo que Ele fez por nós. Mas nós devemos servir ao Senhor porque, em primeiro lugar, já perdemos muito tempo. Os 3 primeiros versículos do capítulo 4 dizem assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento.
pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Quanto tempo você perdeu da sua vida vivendo de uma maneira diferente da vontade de Deus? Eu tenho 58, quase 59 anos e vivi 26 anos da minha vida desperdiçando tempo. Desperdiçando tempo vivendo com outros objetivos que não eram os objetivos de Deus para a minha vida, de Deus para a sua vida. Eu não sei quantos anos você desperdiçou, mas é hora de não desperdiçar mais nenhum segundo sequer da sua vida, mas viver então para o Senhor, viver então glorificando ao Senhor, compreendendo qual é a vontade do Senhor para a sua vida, com os dons que Ele mesmo te deu, para que outras pessoas sejam alcançadas por esse mesmo amor que transformou a sua vida e a minha vida. Nós devemos servir a Deus porque já desperdiçamos muito tempo, às vezes com as nossas próprias prioridades, com os nossos desejos, com as nossas preocupações, e é hora de olhar para o Senhor Jesus e colocar as nossas vidas aos pés do nosso Salvador, dizendo: Senhor, eu quero te servir com tudo que sou, com tudo que tenho, para que o teu nome, somente o teu nome, seja exaltado e glorificado. É hora de compreender a vontade de Deus para as nossas vidas e vivermos desempenhando esse ministério que Ele mesmo separou para mim e para você. As pessoas ao nosso redor, elas não vão compreender o porquê damos prioridade ao Senhor. Mas o importante é que eu e você saibamos bem por que estamos fazendo isso. Mas Pedro diz isso, olha, versículos 4 e 5. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Sim, muitas pessoas não vão entender a minha decisão e a sua decisão de consagrar tudo ao Senhor. Isso aconteceu desde o momento em que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e Ele começou a transformar todas as coisas, e os amigos daquela época não acreditavam que ia durar muito tempo toda essa vida consagrada ao Senhor, e Deus, ao longo de 32 anos, tem me sustentado, me transformado, me moldado, me quebrado e colocado ali tudo para que então essa mudança de vida possa impactar a vida das pessoas ao nosso redor. Nós devemos servir ao Senhor porque já desperdiçamos tempo demais. Mas, em segundo lugar, nós devemos servir ao Senhor para dar às pessoas ao nosso redor a mesma oportunidade que nós tivemos de render as nossas vidas diante do Senhor. No versículo 6, o apóstolo Pedro diz assim: por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Sim. Aqui Pedro está falando dos mortos, aqueles que estão separados de Deus. Porque, como o apóstolo Paulo nos ensina, o salário do pecado é a morte. E morte significa separação. Eu vivi 26 anos da minha vida morto para Deus, separado de Deus, distanciado da vontade do Senhor, mas em algum momento uma pessoa me entregou um folheto evangelístico e aquele folheto começou a despertar o meu coração para Jesus até o momento que eu me rendi diante do Senhor Jesus e a minha vida foi transformada. Sim, é para isso que eu e você devemos servir ao Senhor. Servir ao Senhor de maneira que então outras pessoas ao nosso redor tenham a oportunidade de serem transformadas pelo Evangelho da graça de Deus e passarem a viver pelo Espírito de Deus, não mais julgados mortos pelos homens. Nós somos os atalaias do Senhor nesse tempo. Deus quer usar a minha vida e a sua vida para que outras vidas sejam transformadas, outras vidas sejam libertas do pecado, outras vidas possam experimentar o amor e a graça de Deus e possam também viver para o Senhor Jesus. Então o Senhor quer nos usar para dar oportunidades às pessoas ao nosso redor de começarem uma nova vida em Cristo Jesus, serem feitas ali então pessoas transformadas pela graça de Deus. Mas nós vivemos num tempo de muitos desafios.
Por isso, em terceiro lugar, devemos servir a Deus e as pessoas ao nosso redor, mas agindo com muito critério, com muita atenção, para que não caiamos em armadilhas, não nos desviemos dos propósitos do Senhor. A partir do versículo 7, Pedro diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque assim o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Nós devemos agir com critério e atenção, com oração, e sim com intencionalidade para alcançar as pessoas ao nosso redor, mas com todo cuidado, para que as armadilhas preparadas pelo inimigo para a nossa queda, para o nosso desânimo, para a nossa tristeza, para dúvidas em nosso coração, essas armadilhas não podem prosperar, não podem ganhar espaço em nossos corações. Assim como esse ano nós enfrentamos muitas lutas, também será assim em 2025. Mas devemos estar atentos à presença do Senhor, devemos caminhar em oração diante do Pai, buscando a sua presença, buscando a sua direção, buscando a sua força e a ousadia no Senhor, porque enfrentaremos sim lutas, mas não nos sentiremos fracos nem frágeis, não duvidaremos do amor e da graça de Deus, porque sabemos que o Deus onipotente, Ele está ao nosso lado e sempre estará conosco. Devemos servir a Deus e às pessoas ao nosso redor. Esse é o grande desafio para o ano que começa em alguns minutos, servir. E como sempre fazemos com o tema do ano de nossa igreja, o tema é servir e a palavra servir, então, tem um acróstico. A primeira palavra, então, é servir, como diz o nosso tema. S de servir, porque é um grande privilégio servir a Deus. É um grande privilégio servir a Deus e nós servimos a Deus servindo as pessoas ao nosso redor. Nós somos falhos, sim, somos limitados, muitas vezes não fazemos as melhores escolhas. Provavelmente você muitas vezes já teve momentos em que você não concordou com decisões e escolhas que um professor da escola bíblica dominical, um líder da igreja, até mesmo eu, que sou falho e imperfeito assim como você, tomamos na trajetória cristã. Mas ainda assim devemos continuar juntos servindo a Deus, servindo ao Senhor que, apesar de conhecer as nossas falhas e limitações, Ele quer nos usar. Ele quer usar a nossa vida para que possamos servir as outras pessoas. Que privilégio Deus nos dá como Igreja do Senhor aqui em Heliópolis. Nós servimos aqui através do centro social, através das cestas básicas que você ajuda a compor, atendendo a famílias que carecem. Nós servimos a comunidade quando saímos a pregar o Evangelho na praça, com o dentro e fora, com o CDR, com todas as ações que a igreja desenvolve, servindo a comunidade, servindo as pessoas ao nosso redor, porque o nosso privilégio é servir a Deus. Os cristãos são chamados a agir, e agir de maneira contundente. Em meio às trevas do pecado, em meio aos desafios que nós enfrentamos, devemos servir ao Senhor, servir as pessoas ao nosso redor, ministrando compaixão e graça aos seus corações. Por isso, devemos servir ao Senhor. A segunda palavra do acróstico da palavra servir é evangelizar. Hoje nós temos cerca de 5 bilhões de pessoas no mundo que ainda não reconheceram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. Então, há um grande campo para ser trabalhado e é necessário que muitos trabalhadores sejam enviados pelo dono da seara, o nosso Senhor. E sabe quais são esses trabalhadores? Eu e você, aqui em Heliópolis e a partir daqui, até os confins da terra, devemos pregar o Evangelho da graça de Deus. Esse deve ser o nosso comprometimento com o Senhor, o comprometimento de intencionalmente
Estávamos pregando a palavra de Deus, pregando a esperança em Cristo Jesus, pregando o amor incondicional de Deus por nossas vidas, por nossas famílias, por essa igreja, por nossa cidade, pelo Brasil e pelas nações da terra. Sim, devemos pregar. Pela graça de Deus, nós temos feito isso ao longo dos anos. A Operação CDR é um grande exemplo e Deus nos deu a graça desse ano retomar a Operação CDR e já centenas de jovens e adolescentes alcançados pela mensagem de esperança, sendo libertos da escravidão do pecado, tendo as suas vidas transformadas, porque essa igreja resolveu servir ao Senhor através desse projeto que Deus inspirou o coração do pastor Douglas para escrevê-lo e prepará-lo, e uma equipe enorme se apresentou para trabalhar. Mas em 2025 teremos mais para fazer e precisamos que você esteja junto, servindo ao Senhor com alegria. A escola dentro e fora, que momento espetacular de alcançar pessoas que têm seus olhos fechados pela festa da carne, mas ali pelo Espírito Santo de Deus, através das nossas vidas, são tocadas e libertas, têm suas vidas transformadas. Todos os evangelismos na praça, evangelismo nos lares, o tempo que nós temos através do Nada Além do Sangue, onde as pessoas entram aqui para doar sangue e conhecem então a história do Cristo ressurreto que derramou todo o seu sangue por nós. Assim também com toda a ação social, as parcerias que nós fazemos, as viagens missionárias, as campanhas missionárias que nós realizamos aqui para que mais missionários sejam enviados ao campo. Mas nesse ano de evangelismo também nós vamos intensificar os pequenos grupos. Porque sim, é no relacionamento pessoal, nos pequenos grupos, que então podemos construir amizades com pessoas que jamais imaginariam estar no templo de uma igreja evangélica, mas vão à casa de amigos, de vizinhos, e ali então são apresentados a Jesus, têm uma decisão com o Senhor e vêm e começam a viver na comunidade de fé, chamada Primeira Igreja Batista em Heliópolis. Como Deus nos abençoou através dos pequenos grupos ao longo do ano de 2024. E para evangelizar e intensificar então a evangelização da nossa cidade, pedimos ao Senhor que nos dê mais líderes de pequenos grupos, mais casas que se abram para receber seus vizinhos e amigos, e assim podemos pregar o Evangelho da graça de Deus através dos relacionamentos. Ore por isso, apresente a sua casa, abra a sua casa para um pequeno grupo, porque assim estaremos evangelizando ao Senhor, as pessoas, levando a mensagem de esperança em Cristo Jesus a essas pessoas. Isso é servir também, evangelizar as pessoas através de tudo que nós já fazemos, mas também intensificando mais os pequenos grupos. A terceira palavra é revelar. A palavra servir é revelar. Revelar o quê, pastor? O amor de Deus. As nossas ações, as nossas palavras e atitudes é que revelam às pessoas ao nosso redor o amor e a graça de Deus. Então a maneira como você age e como você reage no seu dia a dia comunica então ali o amor e a graça de Deus. A maneira como você reage no trânsito, no transporte, no seu trabalho, no lugar onde você estuda, na vizinhança e também no seio da igreja, podem revelar o amor e a graça de Deus, ou podem mostrar que não há amor e nem graça de Deus na sua vida. Por isso, devemos pedir ao Senhor que inspire o nosso coração para que então, servindo com amor, vivendo na dependência de Deus, nós possamos então ali demonstrar o amor e revelar o amor e a graça de Deus. Uma mão estendida, um braço que acolhe, um sorriso. Talvez você pense assim, como eu posso ser usado para revelar o amor de Deus? Você já chegou aqui no domingo à noite e viu ali aquela linda equipe de irmãos oferecendo um café especial com canela e creme? Apenas um sorriso, apenas o ato de servir um café, acolhendo aos visitantes e a todos que chegam, revela o amor e a graça de Deus. Por isso, eu cito esse exemplo, que é um dos exemplos de como nós, porque muitas pessoas às vezes pensam assim, eu não sei fazer nada, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu sou já um idoso, eu não tenho tantas forças físicas, mas você pode sorrir, você pode acolher, você pode estar ali à recepção, você pode ser um intercessor, não importa, Deus ele quer usar você para que o seu amor, o amor de Deus seja revelado através da sua vida, através das suas ações, das suas atitudes.
A palavra revelação mostra isso, a demonstração do amor e da graça de Deus. Outra palavra é valorizar. Nós devemos demonstrar às pessoas que elas são valorosas e preciosas para nós, como Igreja do Senhor, porque elas são preciosas para Deus. É a vontade de Deus que todo ser humano seja salvo, que todo ser humano seja alcançado pelo seu amor e pela sua graça. Por isso, eu e você devemos ser aqueles que expressamos o valor que a pessoa tem para Deus através da valorização da sua vida para nós. Vivemos um tempo de violência, um tempo de guerras, um tempo em que a sede de poder e de controle de tudo faz com que a vida humana não tenha tanta importância assim. Às vezes uma pessoa é morta, assassinada por um telefone celular, um assalto. Às vezes porque um motorista embriagado causou um acidente, um imprudente acelera demais e acaba atropelando, causando acidentes, e vidas então são ceifadas como se não fossem importantes. Nós, como povo de Deus, como esse povo chamado para servir, devemos demonstrar às pessoas ao nosso redor o quanto elas são importantes para Deus, o quanto elas são preciosas para o Senhor, o quanto elas devem ali sentir-se amadas e acolhidas por nossa igreja. Nós devemos ajudar as pessoas a saírem da escravidão das drogas, a saírem da escravidão da depressão, da tristeza, da insegurança, da angústia, das dúvidas que às vezes elas carregam em seus corações. E não é com o dedo apontado acusando, mas com uma mão estendida amparando, que vamos então demonstrar o quanto essas pessoas são valorosas para o Senhor. Devemos honrar as pessoas, devemos demonstrar com as nossas atitudes o quanto elas são preciosas para nós. Nesse ano, nós tivemos um tempo muito especial, onde trouxemos à igreja os idosos que há muito não vinham aqui e os honramos com um momento especial, com uma lembrança, mas mais que tudo, com um sorriso e um abraço, dizendo o quanto vocês são preciosos e importantes para nós. Cada vida humana é valorosa e preciosa para Deus. E que eu e você, ao longo de nossa vida, a partir de agora, desse ano que começa em alguns minutos, possamos expressar a valorização à vida humana. A outra palavra desse acróstico é interceder. Nós não podemos fazer nada sem oração. Uma vez perguntaram para o pastor Billy Graham os motivos do sucesso do seu ministério e ele destacou: número 1, oração. Número 2, oração. Número 3, oração. Como o Senhor Jesus nos disse, nós somos apenas os ramos e Ele é a videira. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor Jesus. Sim, nós somos completamente dependentes dEle. Eu e você dependemos do Senhor. Por isso, devemos interceder, orar uns pelos outros. Devemos sim clamar ao Senhor para que Ele nos dirija, para que Ele incendeie nossos corações, para que Ele mantenha a chama acesa nos nossos corações. Então, é tempo de dedicar mais tempo para a oração. Não apenas nos cultos de oração, às quartas-feiras, mas você ter um estilo de vida de oração, acordar e despertar pela manhã e ter um tempo de intimidade com Deus através de uma vida de oração, intercedendo pelos irmãos, clamando, adorando ao Senhor. E é importante, então, separar esse tempo de oração. Queremos muito retomar os cultos de consagração, mas dependemos de pessoas que se apresentem dizendo: eis-nos aqui, Senhor, estamos aqui para servir a Ti e servir uns aos outros com o culto de consagração. Devemos dedicar mais tempo aos cultos de oração às quartas-feiras, mais pessoas sendo trazidas e vindo orar, e clamar e interceder. Sim, devemos fazer isso para estarmos preparados para servir ao Senhor. Mas a última palavra desse acróstico é renunciar. Por quê? Porque eu e você devemos renunciar aos nossos próprios interesses para viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus fez isso. Ele renunciou a toda a sua glória eterna, habitou entre nós como um ser humano, sofreu, foi perseguido, abriu mão de tudo isso por mim e por você. Ele renunciou a tantas coisas. Eu e você devemos também renunciar, porque é possível que existam várias coisas que estão impedindo você de servir mais a Deus. Cansaço, talvez falta de tempo, talvez uma insatisfação com uma decisão ou outra,
talvez as prioridades pessoais que você tenha, a conclusão de um curso, ou o início de um curso, preparação para o casamento, a vida dos filhos. Podemos ter várias justificativas para não servir tanto a Deus, mas nenhuma delas vai colar. Sabe por quê? Porque Deus ele quer te usar da maneira que você está. Basta eu e você nos apresentarmos diante dele, renunciando às nossas prioridades, dizendo: Senhor, eu quero viver a tua prioridade para a minha vida. Porque nada no seu coração pode ser maior que o desejo e o amor a Deus e o desejo de servir ao Senhor com toda a sua vida. Coloque o Senhor Jesus como a prioridade número 1. Diante dele você coloca todas as suas prioridades, dizendo: Senhor, eu quero todas essas coisas, mas o que eu mais quero, Pai, é servir a Ti, é cumprir o Teu querer, é servir aos Teus propósitos para que as nações da terra sejam transformadas pelo Teu poder. Talvez você, meu amado irmão, minha amada irmã, ache que não tem nada para consagrar a Deus. Eu já falei isso, mas falo novamente. Apenas coloque a sua vida diante do Senhor. Eu achava no início da minha vida cristã que não tinha como eu ser útil ao reino de Deus. Um economista, um jovem, como eu poderia, com os conhecimentos de economia, servir ao reino do Senhor? Eu achava que eu não teria condições de ser útil para o Senhor. Mas ele me disse: não, meu filho, eu quero apenas que você se coloque como barro, porque eu sou o oleiro. E o Senhor, ao longo desses 32 anos, tem me moldado, me transformado e me fez um servo disponível para servi-lo onde, quando e como Ele quer. E o Senhor tem me dado a graça de servi-lo ao longo desses anos e olhar então para tudo que Ele tem feito em mim e através de mim. Eu sou um exemplo de alguém, um grãozinho de areia tão pequenino, que achava que não tinha nenhuma utilidade nas mãos do Senhor, mas que Ele disse: eu tenho um propósito para você. E pela graça de Deus, completando agora 19 anos aqui, como servo, pastor nessa igreja, que privilégio é servir a Deus aqui. Se você acha que não tem como servir a Deus, que você não tem nada para oferecer ao Senhor, isso é um ledo engano. Simplesmente renda a sua vida diante do Senhor Jesus. Coloque tudo que você é e tudo que você tem diante do Senhor. Declare: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Minha casa, o meu dinheiro, a minha vida. Porque, Senhor, usa-me como e quando o Senhor desejar e onde o Senhor desejar. Que nós possamos ser encontrados por Deus como servos fiéis, que o servem por amá-lo, por entender quem Ele é e quem nós somos. Que esse ano de 2025 seja um ano marcado pelo serviço a Deus, pelo serviço ao próximo. Que eu e você possamos assim servir ao Pai e em todo o tempo da nossa vida sermos instrumentos úteis nas mãos do Senhor, para que outras vidas sejam acolhidas, sejam libertas, sejam transformadas em novas criaturas. Que Deus nos abençoe. Quero desejar a você um ano novo feliz, um ano novo frutífero, um ano novo marcado pela presença santa de Deus. Um ano onde serviremos uns aos outros, porque servimos ao Senhor e seremos instrumentos nas mãos de Deus, para que outras vidas na nossa cidade e nas nações da terra olhem para o Senhor Jesus e o reconheçam como Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos use para a sua glória. Que Deus te abençoe a você e a sua família nesse novo ano que começa e que 2025 seja um ano marcado por servir a Deus, servindo ao próximo. Que Deus te abençoe. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua maravilhosa graça, pelo teu amor incondicional, pela tua mão sobre a nossa vida ao longo desse ano de 2024. Senhor, sim, nós enfrentamos muitas lutas, nós enfrentamos muitos desafios, mas em nenhum momento nós ficamos desamparados. Nós fomos abandonados. Não, o Senhor não nos desamparou, o Senhor não nos abandonou, o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos consolou, o Senhor renovou as nossas forças, o Senhor nos mostrou a direção e nós queremos te honrar e te agradecer, ó Pai, por esse ano que está terminando, Deus.
mas ao mesmo tempo que te agradecemos por esse ano que está terminando, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor faça de nós servos fiéis a Ti. Senhor, que tenhamos prazer em Te servir, prazer, ó Deus, em caminhar, ó Deus, em obediência aos Teus propósitos, prazer, ó Deus, em acolher as pessoas que carecem do Teu cuidado e do Teu amor. Por isso te pedimos, ó Pai, estenda a Tua mão de poder e graça sobre as nossas vidas, ó Deus, ao longo de todo esse ano que vai começar em alguns momentos, ó Pai, que a Tua força esteja sobre nós, o Teu poder, a Tua graça, o Teu consolo, a Tua visão, a autoridade que vem do Teu trono de graças, ó Pai, nós te pedimos o Teu poder, Senhor, para manifestar o Teu amor e a Tua graça sobre a vida de cada pessoa, ó Deus, declarando a libertação daqueles cativos, trazendo luz em meio às trevas, ó Pai, e trazendo essa mensagem de esperança no Teu Filho Jesus. Senhor, perdoa as nossas limitações e falhas, ó Deus, e nos ajuda, Senhor, para que possamos, ó Deus, ser instrumentos vivos em Tuas mãos, para que neste ano, ó Deus, milhões de pessoas ao redor da terra sejam salvas pelo Teu Filho Jesus, através do que nós faremos aqui como Igreja do Senhor, nesse lugar, nessa humilde Heliópolis, nesse lugar aqui, ó Deus, tão pequenino diante de toda a terra, mas daqui, ó Deus, desta igreja que é Tua, há de emanar o Teu poder sobrenatural, ó Deus, libertando e transformando vidas para a glória do Teu nome. Ó Deus, que mais missionários sejam enviados ao campo, ó Deus, mas que, ó Deus, cada membro desta igreja seja um missionário em atuação, pregando a Tua palavra, exalando o perfume de Cristo, influenciando pessoas, ó Pai, acolhendo e trazendo amigos para o seio da Tua igreja, a fim, ó Deus, de que assim essa igreja possa crescer para a glória do Teu nome, sendo um instrumento vivo para a transformação de vidas. Renova as nossas forças, ó Pai, ajuda-nos, Senhor, que a alegria do Senhor, que a nossa força marque os nossos corações e nos impulsione à frente, ó Deus, porque Tu estás conosco, Pai. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Ó Deus, nós rendemos este ano que há de começar em alguns instantes aos Teus pés, ó Pai, e pedimos o Teu poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Abençoe a cada família da nossa igreja. Deus, abençoe a cada lar, a cada pessoa que participa desse momento de culto agora conosco, ó Pai, que cada um possa sentir a Tua presença santa e ser impulsionado pelo Teu poder para que vidas sejam transformadas para a glória do Teu santo nome, Pai. É o que nós te pedimos nesta hora, Senhor, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, o nome soberano, o nome inigualável, o nome generoso, o nome invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, autor e consumador da nossa fé. Amém. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos e alegria e de prazer, eu que era cego e agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória,
som que vai abrir o encontro triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, cante glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, 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 glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha. Glória ao Senhor, cante a Ele. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor